A paz, meus queridos. Eu quero contar mais uma parte do meu testemunho para que o Senhor abençoe poderosamente a tua vida através desse testemunho que eu vou te contar, meu irmão. Como eu tinha contado no primeiro vídeo, né? Contei até o momento que eu cheguei dentro da casa do Senhor e o Senhor falou comigo poderosamente, onde eu recebi a poderosa palavra diretamente do trono, onde eu resolvi buscar a salvação eterna, a vida eterna, onde eu resolvi renunciar a todo esse mundo tenebroso, onde eu resolvi tomar a melhor decisão da minha vida, que foi aceitar Jesus Cristo, que foi receber Ele como o único e suficiente Salvador da minha vida. Essa foi a melhor decisão da minha vida. Porque aquele que conhece Jesus Cristo, ele se ama, ele tem amor próprio, ele ama o próximo, ele ama todos que lhe rodeiam. Porque Jesus Cristo é amor e ele nos ensina a amar. Ao entrar na casa do Senhor, naquela cidade de Recife, numa pequena igreja, ali onde o pastor tomado pelo Espírito Santo começou a pregar, e eu tinha muitas angústias, eu tinha muitas coisas guardadas no meu coração que eu não me abria com ninguém, mas isso era coisas que eu trazia da minha infância, onde eu fui criado com os meus avós, ali junto com meus tios. Meu pai, por não ter dado certo com minha mãe, resolveu se separar e ficou eu e um irmão meu, por nós dois. E ali, meu pai, ele não havia, eu estava com 3 anos, meu irmão com 10 meses na época. Meu pai não havia nem me registrado no tempo. E minha mãe, naquele tempo, as coisas eram muito difíceis. E tiveram que dividir a família. Meu pai vivia aprisionado também em vícios, bebia muito. E ali, minha mãe, ela conheceu meu padrasto, mesmo sem conhecer, sem gostar, ela foi viver com ele porque não tinha outra solução. Ou era isso ou morar na rua, porque os pais não aceitavam dentro de casa. E ali o meu padrasto aceitava um, não aceitava levar os dois. E teve que deixar eu com os meus avós, por parte de mãe. E quando eu ainda muito pequeno, meu avô chegou a falecer. Eu fui criado com minha avó e os meus tios dentro de casa. E ali eu fui crescendo, achando que eles eram todos meus irmãos. Minha mãe, eu achava que era minha irmã. Achava que minha avó era minha mãe. E foi aquela confusão toda. Meu avô e minha avó que me registraram. E quando eu tinha 15 anos de idade foi que eu fui saber da realidade de tudo. Até então eu não conhecia meu pai. Minha avó começou a passar uma realidade para mim ali, que meu pai era um monstro que me abandonou e sempre jogando muita seta. Isso é coisa, meu irmão, que você deve aprender e não tá falando mal das pessoas para teus filhos, para as crianças, porque elas guardam no coração. Isso depois de uma certa idade vai gerar um grande conflito na mente das crianças. Assim era na minha vida, minha mãe sempre jogando eu contra meu pai. E eu cheguei numa idade ali onde eu não suportava, onde eu não queria nem ouvir falar do meu pai. E eu nem conhecia ele,
mas eu guardava muita mágoa no coração, muita angústia por conta disso. Eu não sabia perdoar. Eu não queria perdoar, o orgulho era maior do que eu. A humildade não existia em mim. E ali, onde bateu, quando eu soube de tudo, eu fiquei revoltado com as coisas e na minha mente era só de praticar o mal, de comprar armas, de começar a fazer coisas perversas. Não tinha mais prazer nas coisas, porque para mim, naquele momento, minha vida se tornou como se tudo fosse mentira. A minha vida, naquele momento, eu olhei e não sabia o que era verdade, o que era mentira mais. Então eu comecei a ser uma pessoa rebelde, me revoltei contra tudo. E saí de casa cedo, arrumei mulher, saí de casa cedo demais. Aos 17 anos, já tinha me envolvido, já tinha até filhos. E comecei ali a viver minha vida errantemente, furioso, bravo. Não respeitava ninguém, não queria ouvir ninguém. E a minha vida, ela sempre foi de mal a pior por conta dessas coisas. Mas como eu contei no outro vídeo, meu irmão, um dia que Jesus marcou o encontro e me levou para a cidade de Recife, ali naquela pequena igreja, o Senhor falava fortemente ao meu coração, e o que o Senhor falava para mim era a respeito sobre perdão. Era sobre perdão. O segredo para eu estar de pé até hoje, firme nos caminhos do Senhor, é porque naquele momento entrou a humildade em meu coração, eu aprendi que eu deveria perdoar. Então, o pastor começa a contar a vida dele ali, e ele começa a falar que ele ainda muito novo se converteu a Jesus Cristo, e a sua família não estava no caminho. E ali ele disse que uma das suas irmãs, ela conhece um rapaz, se envolve com ele, casa com ele, e tem até 2 filhos com ele. E ele muito novo se converte a Jesus Cristo, começa a caminhada. E nós sabemos que quando nós começamos a caminhada, os espinhos começam a surgir, as pedradas começam a vir. Mas eu quero te dizer que não se preocupa que o povo só vão tirar pedras em árvores que estão dando fruto. Os espinhos só vêm naqueles que estão dando fruto para o reino de Deus. Satanás não se agrada disso. Fique em paz que se Jesus estiver no barco, a tempestade, por maior que seja, no tempo dele vai se acalmar. Só descansa em Deus. E ali, meu irmão, ele começa a me contar a situação dele lá para a igreja todinha. E eu não conseguia me conter. E ele falava, olha, com o passar do tempo, esse rapaz que casou com a minha irmã, ele entrou em vários vícios e ele começou a conhecer outras mulheres. A irmã descobriu traição e resolveu se separar dele. Só que ele não aceitou a traição. Ele não aceitou a separação, o divórcio. Então, ela volta e vai morar com os pais de volta. Ele pega e planeja o mal contra eles. E ele disse que tinha saído para um culto. E quando ele voltou, o rapaz que não aceitou o divórcio da irmã dele, não aceitou o fim do relacionamento, voltou lá e espancou o pai dele, a mãe dele, as irmãs que estavam dentro de casa, a irmã com os 2 filhos dele, e colocou gasolina neles tudinho e na casa toda, e tocou fogo na casa e matou todos eles queimados, meu irmão. E ali eu começava ali no pranto, chorando, me lembrando da minha vida, da minha situação. E ele começa a contar que quando ele chega do culto, ao desespero, a casa tá rodeada de bombeiros e tudo. Quando ele chega lá, ao entrar em casa, ele ainda pega a irmã dele, ainda convida, ainda falando. E fala que foi o ex-marido dela que fez tudo aquilo. E ali,
ele começa, meu irmão, a maquinar o ódio no seu coração, a querer fazer o mal, a querer matar as pessoas, e ele estava no evangelho, ele estava conhecendo a palavra, e Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando nós conhecemos, meu irmão, por mais que nós queremos fazer o mal contra alguém, mas se nós estamos libertos, nós estamos injetados no Espírito Santo e nós não conseguimos fazer o mal, porque o amor é maior do que a maldade que há no ser humano. O amor que Jesus Cristo injeta em nossos corações é maior do que esse mundo pecaminoso inteiro, meu irmão. E ele começa a contar ali, meu irmão, que ele começou a comprar arma, começou a maquinar o mal, querendo de toda forma procurar aquele rapaz para matá-lo, mas ele não deixou de seguir a Jesus. Ele orava e o Espírito Santo sempre falava com ele: vou te levantar, vou te levar por vários países, tu vai conhecer o mundo pregando a minha palavra. Mas ele disse que dentro dele que existia aquele vazio, que ele tinha deixado de tomar conta dele. E ele disse que clamava, chorava muito, e o Senhor trabalhando ao favor dele, mesmo em silêncio. Eu quero te dizer que no silêncio é que o Senhor ganha grandes batalhas por ti, é que o Senhor peleja pela tua vida. É no silêncio que o Senhor te dá a vitória, meu irmão, mesmo que você não esteja vendo. O Senhor, ele tem a visão além da nossa. Nós só enxergamos daqui para ali. O Senhor sabe o dia da manhã, o dia depois, daqui a 1000 anos. O Senhor tem feito grandes planos e projetos para a tua vida. Descansa que aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir no tempo dele, meu irmão. Só espera no Senhor. Deus, Ele não se atrasa, Ele tem um tempo certinho para todas as coisas. E ali, meu irmão, eu começo a chorar, a clamar, já pedindo para o Senhor entrar na minha vida naquele momento que eu precisava daquela libertação. E ele disse que ali começou a pregar a palavra, começou a se envolver, a se consagrar, a jejuar, a ler Bíblia. E ali cada vez mais ele se aproximava do Espírito Santo e aquelas coisas dentro do coração dele ia saindo. E ele fala que marcaram o congresso para ele pregar lá em São Paulo. De Recife, ele foi para São Paulo pregar no grande congresso. Então ele não sabia quem era o pastor que estava na frente, por quem ele tinha sido convidado. Foi só uns irmãos que entrou em contato com ele e pagou tudo para ele chegar lá, para ele pregar no primeiro dia, dando abertura. E ali ele fala que chega na igreja, convidado para sentar ao púlpito, é apresentado, mas ele procura e não vê o pastor da igreja. E ele pergunta para os irmãos: cadê o pastor da igreja? E eles falam: ele não está aqui. O pastor da igreja estava entre os irmãos embaixo. O pastor da igreja, meu irmão, quero te dizer que era aquele homem que havia assassinado a família dele completa. Era aquele homem que era o cunhado dele, o que tinha posto fogo nos pais, nas irmãs, nos sobrinhos e todos dentro de casa. Jesus tinha uma obra na vida dele também, tinha salvado ele do outro lado e tinha levantado ele. Ele era pastor de uma grande igreja ali naquela cidade de São Paulo, no estado de São Paulo ali. E ali, quando ele começa a pregar, ele começa a ministrar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. No meio da multidão, que era grande a multidão, começa a aplaudir um homem. O homem começa a aplaudir ali. E ele começa a fixar o olhar para ele e reconhece que é aquele homem que ele procurava, que havia assassinado a família dele. E ali, meu irmão, ele é tomado naquele momento ali e ele é tomado pelo Espírito Santo naquele momento e começa a chorar sem parar. A igreja não entende. E ele começa a chorar, 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 chorar. Ele fala que o desejo dele era de descer e de matar o homem no braço mesmo. Mas o Espírito Santo tinha tomado conta dele ali, ele só conseguia chorar. E o Espírito Santo falava com ele assim: desce lá e abraça ele, pede perdão a ele. Desce lá e abraça ele. E ele falava assim: Senhor, não vou perdoar ele.
eu vou matar ele, eu vou ter a oportunidade. E o Senhor dizia, vai lá, perdoa ele. E ele começou a pensar, meu irmão, a salvação dele estava em jogo. É melhor obedecer do que sacrificar. Muitas das vezes, nós estamos em situações onde estamos nos sacrificando em fazer o melhor para o Senhor. Mas no deslize da desobediência, nós perdemos tudo. E o Senhor falava para ele, desce lá. Mas Senhor, ele matou minha família, ele não é digno, Senhor, de salvação de nada. Uma vez nós também não era, ninguém era digno de salvação, mas Jesus Cristo ele desceu do céu, se fez carne, suportou os mesmos desejos que eu e você aqui na terra, mas ele venceu. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por tua vida. O preço maior foi pago. Nós não precisamos pagar mais pela nossa salvação, mas há um preço, meu irmão, aqui na terra a ser pago. É renunciar a todos os desejos e prazeres da nossa carne. E ali ele começa, meu irmão, a pensar que melhor do que a vingança era estar no braço do Senhor, era fazer a vontade do Senhor. E naquele momento ele desce e vai lá e abraça o pastor da igreja, que era o homem que tinha assassinado a sua família. E ali ele começa a abraçar ele, começa a falar em mistério, e os dois, a igreja é tomada numa unção, no fogo. A igreja se enche da glória de Deus, se ninguém entende o porquê, mas grande foi a unção e a presença naquele momento. E ali o pastor deu testemunho falando de tudo, do convertimento dele, de tudo. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que não cessa de perdoar, por maior que tenha sido a afronta do inimigo, das pessoas que te afrontaram, que fizeram algo de mal contra a tua vida. Você foi chamado, meu irmão, para pregar, para perdoar, para amar. Não guarda angústia no teu coração, porque isso pode custar a tua salvação. Livro de Hebreus, versículo 12, verso 14, vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá a Deus. Seguir a paz com todos é ter amor a todos, é viver bem com todos. E a santificação é se libertar de todas as coisas que não agradam a Deus. Orgulho, soberba, inveja, ira, pelejas. Essas coisas são tudo fruto da carne. O Senhor não se agrada de nada disso. A santificação é viver puro nos caminhos de Deus. E ali eu entendi que eu necessitava de perdoar. Eu necessitava de se aproximar das pessoas, de amar, de pregar a palavra. E eu me entreguei ao Senhor naquele momento. Digo, Senhor, eis-me aqui, meu Pai. Cumpre em mim a tua vontade, meu Pai. Faz em mim, Senhor, uma fonte de água viva, meu Senhor. Eu quero te seguir, meu Pai. Eu quero morrer nos teus pés. E eu pensava comigo, se esse pastor ele conseguiu perdoar, se esse pastor ele conseguiu perdoar aquele que matou toda a sua família, imagina eu. Eu sei que eu sou orgulhoso, mas hoje eu deixo tudo aqui no altar. Hoje eu me humilho nos pés das pessoas e peço perdão a uma por uma. E quem me conhece na minha cidade, aquele que eu deixei mágoa, eu cheguei lá e pedi perdão a todos. Mesmo que alguns não quis perdoar, mas eu fiz minha parte. Cheguei lá na maior humildade e falei assim, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão por tudo que eu te fiz, meu irmão. Porque a palavra diz, no livro de Coríntios, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E quando eu saí dali, eu saí renovado, outra pessoa. E meu desejo era de me batizar, era de pregar a palavra, era de ser instrumento usado na mão do Senhor Jesus. E assim o Senhor foi me levando, me levantando.
paguei muito preço, voltei na minha cidade. Deus ele não permitiu que eu voltasse para a minha cidade no mesmo tempo que eu me converti. O Senhor precisava tratar com a minha vida naquela cidade. Da cidade de Recife para a minha cidade é 300 quilômetros. E o Senhor, toda vez que eu me levantava para ir lá, havia uma necessidade em mim de pedir perdão às pessoas. E o Senhor dizia assim: fica no teu lugar, na tua posição, que no tempo certo eu te enviarei. E ali eu fiquei, meu irmão, em Recife, durante 1 ano, sendo lapidado pelo Senhor, sendo instruído. O Senhor me dando estrutura para quando eu chegasse lá, eu ter sabedoria de falar com todos eles. E assim foi. E eu chegar lá, pedir perdão e ainda ganhei almas para o reino de Deus. As portas se fecharam para mim em Recife, porque o Senhor tinha um plano maior ainda para a minha vida. Foi para onde eu fui enviado, para a terra de Minas Gerais. Mas eu vou contar essa história, esse testemunho de Minas Gerais no próximo vídeo. Você que me acompanha, dá um like, se inscreve aí e compartilha esse vídeo para que outras pessoas venham ser edificadas através desse vídeo. Amém? Acompanha, eu vou estar escrevendo aí passo a passo. Primeiro, segundo, terceiro capítulo. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente, meu irmão. Um forte abraço para todos que me ouvem neste momento. Em nome de Jesus.